Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Como sabemos, o nosso planeta, a Terra, é um planeta hospital que recebe todos nós, doentes da alma e doentes do espírito. É um planeta prisão que também nos acolhe de forma obrigatória para resgatar tudo aquilo que deixamos no passado, em termos que devem ser melhorados e corrigidos. E uma das grandes dificuldades nossas nesse estágio da humanidade é reconhecer que as dificuldades são oportunidades, que o sofrimento é talvez a única maneira de corrigirmos os nossos defeitos. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos alerta dizendo que o seu reino não é deste mundo. E é um convite para que possamos reconhecer o planeta como um local de aprendizagem, um local onde nós aprendemos
é uma escola, mas que a gente não se identifique demais com as coisas materiais. Ou seja, que utilizemos as coisas do mundo, mas sem exagero. E por essas palavras, Jesus nos remete à vida futura. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva. E daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora,
Esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são outros tantos tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade
por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Ao invés dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes no mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Depois que a psicografia de Francisco Cândido Xavier atinge o seu núcleo, depois que o núcleo está materializado, essa obra monumental da psicografia, o Chico passa a receber milhares e milhares de mães que perderam filhos. A casa da prece, nesse sentido particular, era um local de sofrimento. Sofrimento. Quem ia lá estava angustiado, estava pensando em suicidar. Quem ia lá já tinha perdido o sentido da vida. Dos milhares de casos, alguns nos chamam a atenção. Daquele casal de judeus, o Oceano que conta essa história bem, com mais detalhe. Casal de judeus que perderam um filho homem. E o pai, todos os dias, ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. Você consegue imaginar isso? Você consegue dimensionar esse sofrimento? Um homem bem sucedido, uma família judaica bem sucedida em São Paulo. Esse homem deixando lá e dormindo em cima de um túmulo, o túmulo do filho. O Chico recebe uma mensagem do filho, trechos da mensagem em hebraico. Trechos da mensagem em hebraico. Isso eu posso dizer. Não é fácil escrever em hebraico. Acredita em mim. Não é fácil.
Você escreve da direita para a esquerda e só tem consoante, não tem vogal. E o filho deixa consignado na mensagem, depois de dar inúmeras provas de que estava vivo, o filho diz assim: pai, quero te dizer uma última coisa. Quando o senhor sai de casa e vai para o cemitério dormir em cima do meu túmulo, eu quero que o senhor saiba, eu fico em casa do lado da mamãe. Nunca mais ele foi. Nunca mais foi. Eu fico em casa ao lado da mamãe. Passados décadas, esse casal, esse pai, daria um depoimento. Eu sou judeu. Eu não sou espírita. Sou judeu, dizia ele. Mas Chico Xavier? Eu adoro Chico Xavier. Tem os livros tudo, não importa. O judeu e o rabino que se vire para lá. Mas não vem falar mal do Chico. E assim, milhares de corações em sofrimento seguiram a mesma caravana terrena. A mesma caravana terrena. A caravana dos sofredores. E o mais doloroso dessa caravana, amigo e amiga, é que a gente volta para ela várias vezes. Há 2000 anos atrás, talvez você tivesse procurado por conta de uma doença, e hoje você está procurando por outro problema. A pergunta é: até quando nós escolheremos o caminho contrário à lei divina que produz sofrimento? Até quando? Daqui quantos séculos nós vamos decidir sair da caravana dos sofredores para integrar a caravana dos que enxugam lágrimas? Que dia? Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo.
pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar amigos ou recebê-los sem quaisquer perguntas. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vascolejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições, sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar,
respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Deixe cair as escamas da revolta. E logo lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Atos 9:18. Revolta é um sentimento que faz parte do grupo das emoções mobilizadoras que, na ecologia emocional, são as emoções cujas finalidades luminosas são agir, entrar em atividade, realizar e criar alternativas sadias diante daquilo que não se concretiza conforme sua vontade ou intenção. Em outras palavras, ela serve para motivar a busca de soluções quando as coisas na vida não acontecem como você necessita ou deseja. Muitas vezes, quando surpreendido pelo desgosto ou por algum dissabor, você reage com revolta, como uma manifestação da contrariedade e da insatisfação. Por não saber triturar e digerir os episódios geradores de tribulação e dor, há uma perturbação emocional que o leva a caminhos interiores muito dolorosos. A revolta é uma das expressões da mágoa que sustenta a raiva embutida diante das situações e que, se não for tratada, pode prolongar-se por uma vida inteira em um sentimento de fixação tóxica e desgastante. Nesse clima, sua personalidade tende a produzir estados de mau humor, teimosia, irritação, ansiedade, sécora afetiva e até sexual, que repercutem violentamente no corpo físico e nos corpos mais sutis. No corpo físico, uma das regiões propensas a sofrer os efeitos dessa energia destrutiva é a região da garganta, que sofre com doenças respiratórias, causando, na maioria das vezes, uma sensação de sufocamento. No campo psíquico, a revolta é, sem dúvida, um dos caminhos para a depressão e doenças afins. Em muitos casos, a revolta é uma dificuldade que se tem para assumir uma raiva contra si mesmo, por não ter feito boas escolhas, não ter acertado o quanto gostaria ou não ter planejado os caminhos mais apropriados para suas metas e sonhos. A função luminosa das emoções mobilizadoras não é aprisioná-lo internamente em suas vivências emocionais com toda essa dor, mas sim tomar atitudes na vida prática, investir em comportamentos que o ajudem a construir uma nova maneira de ver sua vida, seu passado e si próprio. A revolta é um pedido de revisão de conceitos, de interesses, costumes e, sobretudo, de atitudes. E essa mudança libertadora chama-se perdão. Perdoar, sobretudo, você mesmo, reconhecendo sua parcela de responsabilidade nos seus dissabores e desgostos. E tocar sua vida para frente. Se você se soltar dessas amarras de seu passado, de sua forma de ver as coisas, sua vida será bem melhor. Saulo perseguia Jesus, supondo servir de forma leal à verdade e à justiça. Seus conceitos eram de uma lei aplicada nas multidões por meio de ações repressoras de fora para dentro. Cego, diante da visão resplandecente do Mestre nas portas de Damasco, ele se submete à ajuda de Ananias, que lhe impõe as mãos sobre os olhos. Nessa hora, ele sente que escamas caem dos seus olhos e recupera a visão. A partir desse episódio, Ananias aparece muitas vezes no caminho de Paulo para promover a revisão de sua reforma, de enxergar os fatos e as pessoas, e para ajudá-lo a construir uma outra forma de ver a vida. Na prolongada perseguição de Saulo aos seguidores de Jesus e sua mensagem, encontramos uma reflexão muito oportuna sobre a sua rebeldia em aceitar a boa nova da mensagem cristã. A revolta expressa a ausência da aceitação ao contexto natural da vida,
é uma venda escura que você coloca no modo de entender a existência e suas expressões. É conflitar com a realidade em função de uma forma radical e egoística de olhar a sua existência. Essas atitudes são grossas escamas que impedem uma visão superior e renovadora. Mude seu foco e você verá que a revolta quer apenas lhe mostrar um novo caminho, porque nem sempre as coisas precisam ser do seu jeito. Tempos ruins também passam. Tudo pode mudar, dependendo do seu olhar. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quando possível, habitua-te a entesourar a paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda, mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Louvado seja, Senhor, pela manhã cheia de orvalho, pelo dia e o trabalho. Quero sempre agradecer. Louvado seja, Senhor, pela luz das
das horas calmas que adormenta nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, mas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador. Louvado seja, Senhor, pela manhã cheia de orvalho, pelo dia e o trabalho. Quero sempre agradecer. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, mas luzes da natureza que nos conduz à beleza Consolador. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier.
Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira, isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres. Deveres que, transitoriamente, buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando que, muitas vezes, é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Como superar os problemas? Não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e espírito de alegria. Francisco de Assis. Temos às mãos esta receita espiritual provinda de uma das almas mais iluminadas que pisaram o chão da terra. São Francisco nos diz, em primeiro lugar, que não há problema que não possa ser superado. Tal afirmação nos enche de ânimo e esperança, porque, não raro, nos vemos sem qualquer perspectiva positiva diante das dificuldades que nos envolvem e cremos que nada mais nos resta a fazer senão esperar pelo pior. São Francisco, porém, nos ensina a esperar pelo melhor, isto é, acreditar que todo desafio pode ser superado. Mas não se trata de uma espera passiva, ou seja, de uma espera que não exija de nós um esforço de autossuperação. O socorro de Deus vem quando o homem começa a socorrer a si mesmo. E de que maneira nós podemos fazer isso? São Francisco estabelece as 3 condições. Primeiro, oração. Segundo, obediência. E terceiro, espírito de alegria. Sobre a oração, Allan Kardec escreveu estas coisas muito importantes. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim,
a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou, e assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Isso não é formidável? A respeito da obediência, estamos certos de que São Francisco está se referindo ao acato às leis divinas estabelecidas por Deus para a nossa felicidade. É de fundamental importância conhecer as leis espirituais que regem o nosso destino, pois a partir disso vamos nos movendo de acordo com o que nos favorece e nos afastando daquilo que nos prejudica. São essas leis que indicam o que devemos fazer ou não fazer, e somos infelizes quando nos afastamos delas. Quando uma pessoa transgride uma lei terrena, ela sofre sanções que vão de multas, indenizações, até a privação da própria liberdade. Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, sofremos o embargo de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica, pelas vias do amor e da caridade. Como conhecer então essas leis, já que são tão importantes para nós? Teríamos que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil. Abre aspas. Pois toda lei é cumprida em uma palavra, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. Vamos pensar nisso. O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento: ame. Ame a si mesmo, ame ao seu próximo, ame a Deus. Refletindo sobre a proposta da obediência formulada por São Francisco, chegamos à conclusão de que ele nos pede para sermos obedientes ao amor, e essa postura nos ajudará a solucionar todos os nossos problemas. A maioria das vezes, somos obedientes ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta e à indiferença, o que explica a existência de tantos problemas em nossa vida. Por que não, a partir de agora, obedecermos ao amor? Muitos milagres surgirão em nossa vida a partir de então. E, finalmente, São Francisco fala da importância da alegria para superarmos os nossos desafios. Com frequência, em meio a crises e aflições, perdemos a alegria de viver e, com isso, a tensão e a preocupação tomam vulto e nos dominam, abatendo nossas forças. A fonte da alegria, porém, está na certeza de que somos amados por Deus e de que não estamos sendo punidos somente pelo fato de estarmos atravessando um mar de turbulências. O momento difícil é uma prova através da qual estamos sendo convidados a reavaliar o rumo perigoso que o barco de nossa vida tomou para reajustar a rota. E com alegria, a confiança aumenta, a tensão diminui e a turbulência passa mais rápido. Não espere que lhe aconteça algo de bom para que a alegria reapareça. Alegre-se simplesmente pelo fato de você estar vivo, de ser filho de um Deus amoroso e de ter em suas mãos o controle do seu destino. É a partir dessa alegria que as coisas boas começam a acontecer. Além do mais,
O fato de sabermos que o mal é passageiro e que só o bem é eterno já são bons motivos para recuperarmos a alegria, não acha? Por isso, eu fico com o Vinícius de Moraes. Abre aspas. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Fecha aspas. Sofrer é bacana? Essa é uma das coisas que mais me incomodava no Espiritismo quando eu comecei há uns 25, 30 anos atrás. Eu falava, como que sofrer é bom? Sofrer não é bom. Ninguém gosta de sofrer, não faz bem sofrer. E eu nunca entendi direito esse negócio de sofrer é bom. E sofrer não é bom, vamos deixar claro, né? Mas o sofrimento faz parte da vida, a gente sofre sim. Então, como lidar com o sofrimento é que é importante. E talvez seja isso que o Espiritismo diga, assim, você sofrerá, ponto. E por que a gente vai sofrer? Porque nós estamos num planeta, a Terra, que não é um planeta perfeito, é um planeta ainda bastante atrasado. É um dos mais para o começo que para o fim da escala dos planetas. Os planetas também evoluem, tá certo? A Terra está aqui, não é o mais atrasadão, mas está longe de ser o mais avançado. Então, num planeta ainda bastante atrasado, um planeta de prova e expiação, quem é que está aqui? Gente como nós, espíritos bastante atrasados ainda que estão em processo de evolução. Então, gente picareta, né? Se diz que a Terra é um hospital, uma escola, uma prisão e um hospício. Então aqui tem gente doida, gente doente, gente mau caráter, aprendendo. Então é claro que a gente tem muito conflito e claro que isso dói, claro que há tristeza e dor. Agora, a dor nos ensina também. O que o Espiritismo fala não é que é bom sofrer, mas uma vez sofrendo, e a gente vai sofrer, é usar esse sofrimento para crescer. Usar o sofrimento como se fosse uma escada. Você pisa em cima e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então é compreender por que é que você está sofrendo. Aí você tem que usar o quê? O cérebro. Usar a nossa inteligência. O sofrimento só faz sentido se você usá-lo a seu favor. Então pense o que te faz sofrer, o que está doendo, onde é que está pegando e por que é que está pegando. E qual é a sua parcela de responsabilidade, não vamos usar a culpa, qual é a sua parcela de responsabilidade desse sofrimento. E o que é que você pode fazer para melhorar, para sair desse sofrimento. Aliás, aí tem outro conceito, aquele conceito de karma. Karma não é um conceito espírita. Mas frequentemente se fala em centros espíritas, em todo lugar, sobre karma. E não tem importância, está usando uma palavra. É que o conceito de karma é o quê? Uma coisa que você fez, uma pisada de bola do passado, que você está pagando, sofrendo agora por conta daquilo. Não. O Espiritismo entende o seguinte, o que você fez no passado, de bom ou de ruim, é seu. Você está trazendo isso consigo, é um legado que você traz. Então as coisas complicadas que nós fizemos no passado, a gente tem a chance de refazê-las agora, de reaprender. É como se você tivesse repetido de ano. Foi mal em matemática? Vai fazer matemática de novo. Não foi bem em química? Vai fazer química de novo. Ah, mas eu não gosto de química. Por isso mesmo, vai ter que aprender a lidar com química. Esse é o raciocínio, por isso que é dor, por isso que dói. Para que a gente aprenda e fale, eu não quero mais sofrer, deixa eu melhorar. Uma vez melhorado naquele assunto, não vai sofrer mais isso, acabou, passou. Então compreendemos que a tristeza, que a dor, que o sofrimento é parte da vida. A vida não é, nem seria bacana que fosse, só alegria, só prazer, só diversão. Faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso aprendizado, também o sofrimento e a dor. Então curta a sua dor, curta o seu sofrimento. É bacana, acredite, faz bem. La 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 la. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, porque
porque não te encontrei aqui. Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, por que não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Meu Senhor, por que não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. La 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 la, la 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 la.